É, essa, essa semana eu fiquei refletindo muito sobre a vida cristã, assim, né? E me questionando muito. E é engraçado porque na semana... Hoje já é domingo, então já é uma nova semana. Então, na semana retrasada, foi uma semana muito boa, que eu vi muitos milagres de Deus, assim, na minha família até. E na semana seguinte, que foi essa que acabou agora, foi uma das piores da minha vida. Mas... e eu fiquei, durante essa semana ruim, me questionando: Senhor, eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti, eu sei que eu Te amo, mas eu não estou entendendo, eu não estou vendo o bem disso, eu não estou vendo a Tua bondade nisso, mas não sou eu que decido as coisas, é o Senhor. E clamei a Deus para Ele me ensinar o que Ele estava querendo me ensinar, no meio daquelas dificuldades. E ainda mais depois, gente, foi muito lindo, porque a semana retrasada, de fato, acabou com um domingo, assim, esplêndido. Onde Deus realizou uma das coisas que eu pedi a Ele há anos, que era para... Claro que isso já aconteceu de outras formas, mas na época que eu estava decidindo que profissão que eu ia seguir, foi um embate muito grande na minha família, lá em casa. O pessoal tinha muita expectativa. E eu estava muito perdida, muita gente queria escolher a profissão por mim, claro, com toda a bondade no coração do mundo, mas assim, foi um dos grandes momentos da minha vida que eu ouvi somente a voz de Deus, e foi maravilhoso, porque hoje eu vejo o propósito de Deus comigo na fisioterapia e tal. E uma das coisas era que eu queria algo que realmente servisse a Ele. E no domingo, né, passado, foi um dos cumprimentos disso, e foi lindo demais que eu tive a oportunidade de ir como profissional na ADSV lá de Nilópolis, né, falar da importância do movimento. E lá eu tinha liberdade para trazer Jesus dentro, né? Então teve macrófago, teve tudo que o Senhor me permitiu, me encheu assim, né, durante essa caminhada até na profissão, porque a gente é completamente do Senhor. Não tem como ter uma área da nossa vida que não sirva a Ele. E eu estava muito feliz nisso. Falei, nossa, eu estou servindo a Deus. Eu estava assim, né, quando a gente se sente potente em Deus. E aí essa semana foi totalmente o contrário. Estou rindo, mas com respeito a mim mesmo, né? Estou rindo, mas com respeito. Estou rindo, mas estou chorando. E teve vários momentos que eu me questionei como profissional. Logo, tipo, na segunda. No domingo eu estava... Caraca, foi para isso que Deus me chamou mesmo. Na segunda eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não presto para nada. Eu não sirvo para nada. E aí, na segunda, o Senhor ainda me deu algum refrigério. A gente foi lá para o culto na Salete. E aí, trabalhei que nem uma doida. E aí, na quarta, veio uma banda de novo. E aí, eu cheguei em casa, eu só quis dormir. E para acordar e trabalhar de novo, trabalhar mais, sei lá o quê. Sei que eu estava trabalhando tanto que eu recebi uma mensagem da minha amiga, que ela falou assim, eu venho por meio deste, no grupo, né? Pedir encarecidamente para a Luíse, para de trabalhar. Porque você está fazendo eu me sentir oprimida. Você está entregando tudo, eu estou devendo um monte de coisa. Não entrega as coisas pelo menos na segunda, senão vão brigar comigo também. E aí fez aquela brincadeira toda, né? Mas na sexta... Mas assim, até esse dia, eu estava me cobrando muito, eu estava muito infeliz comigo. E eu estava me sentindo muito incapaz. E muito... Eu vi uma pessoa falando isso, eu vi que eu não estava conseguindo viver à altura de Jesus. Era essa a sensação que eu estava. Eu não estava conseguindo respeitar o chamado que ele estava me dando, eu não estava me sentindo útil para ele de nenhuma forma. Parecia que tudo que eu estava fazendo estava errado. E simplesmente porque era eu. Não sei dizer. Não é que é Satanás. Eu falei, não é Satanás, nada. Sou eu mesmo. Eu que sou uma porcaria, eu que não sirvo para nada, que estou fazendo tudo errado. E eu me senti frágil. E esse louvor agora no final foi assim, definiu perfeitamente a sensação que eu estava nessa semana. E aí, nesses meus dilemas com o Senhor, uma das coisas que aconteceu 2 vezes, né? O Senhor é maravilhoso, Ele é tão piedoso,
que eu estava nesse meu chilique comigo mesma, e teve uma hora que eu falei assim, caraca, Jesus, como é que você me quis? Porque eu não sirvo nem para mim mesma. Parece que eu estou decepcionando todo mundo, parece que eu estou tropeço atrás de tropeço. E parecia que eu não conseguia me reerguer, me sair daquele buraco. E aí não deixava de trabalhar, não deixava de correr. Mas eu sentia tudo tipo passando pelos meus dedos, que nem areia. Tudo era infrutífero, nada ia para frente. E aí, mesmo às vezes algumas pessoas com quem eu compartilhei mais ou menos o que estava acontecendo, tipo me dizendo o contrário, lembrando das coisas boas de Cristo na minha vida, lembrando que Jesus me amava, lembrando que estava tudo bem errar, estava tudo bem. Às vezes as coisas, de fato, a gente vai fazer errado, às vezes a gente, enfim, vai decepcionar mesmo que a nossa intenção não seja essa. E aí, na sexta-feira, para a honra e glória de Jesus, eu e Paulinho fizemos 11 anos de noivado, né, que a gente era só amigo, e aí, do Neida, ele, depois que o Senhor confirmou no coração dele, ele me pediu direto em casamento. E eu fiquei muito agradecida ao Senhor. Eu comecei a mudar meu pensamento mais na sexta-feira. Eu fiquei muito agradecida ao Senhor, porque eu não tinha uma parte da minha vida que eu não pudesse dizer, era o Senhor me carregando aqui. Era o Senhor me protegendo aqui. Era o Senhor me guiando aqui. Era o Senhor fazendo contra tudo que todo mundo estava dizendo para eu fazer, para seguir a voz do Senhor. E foi muito lindo, foi muito lindo. Depois eu fui ver a minha família, e o pessoal reconhecendo também, ficando feliz. Caraca, passou rápido e tal. E não foi um testemunho fácil de construir. Mas eu comecei a ver de novo que na minha fraqueza o Senhor é exaltado, né? Não é porque a Luísa é perfeita ou o Paulinho é perfeito, não, é porque são dois miseráveis que buscavam não tirar os olhos de Jesus. E daí teve uma coisa que é muito fácil para mim, eu acredito que muita gente é assim também, se cobrar demais e às vezes se questionar do que Deus pode fazer na nossa vida. A gente quer limitar até o que Deus pode nos usar, porque até aqui não, é impossível. Eu sou uma ferramenta para isso aqui só, para isso daqui já é demais, Senhor. Isso aqui não dá para... Não é para o potencial que o homem pode atingir na Terra, não é isso. É o quanto podemos ser usados pelo Senhor, até em situações que a gente se acha completamente incapaz e completamente aleatórios de estar naquela situação. E dali, uma das coisas foi que assim que eu casei, todo mundo sabe, eu sou uma lerda para as coisas de casa, né? Nunca aprendi, fui varrer a primeira vez, todo mundo me zoava varrendo porque eu varri engraçado, fui aprender a lavar banheiro no YouTube, essas coisas, porque minha mãe não me ensinou mesmo, não. Minha mãe falava que eu tinha que estudar, e eu estudava, então eu casei sem saber fazer nada. Aí eu fui aprender as coisas no YouTube, muita coisa a Paulinho me ensinou. E aí, mas era uma época que eu me sentia muito, caraca, eu estou muito longe da mulher virtuosa. Estou muito longe. Mas é muito longe. Não só por causa disso, de coisas de casa, não, mas nas coisas que eu vacilava também, emocionais, sei lá, nas coisas que a gente erra mesmo. Então, vira e mexe, às vezes eu ia buscar consolo no Senhor, aí via a palavra da mulher virtuosa, eu falei, Senhor, que consolo é esse? Tá esfregando minha cara no chão? Estou muito longe disso aqui, meu pai. Estou muito longe, muito longe, muito longe. E é lindo porque o Senhor também tratou que a minha maior chateação essa semana foi porque eu errei. Onde eu disse para mim que eu não podia errar. Mas quem sou eu para dizer que eu não posso errar? Eu estava me achando demais para determinadas coisas. Não é que a gente vai fazer as coisas com desleixo, não. Mas eu estava achando que era inadmissível, que era algo impossível. Luísa não pode errar. Nisso ela não pode errar. E era a expectativa de muita gente e tal. E naquilo que eu mais estava prestando atenção para não errar, eu errei. E isso no meu trabalho mesmo. E aí, na verdade, foi mais ou menos assim, né? Num dia, eu não errei, acharam que eu tinha errado e estavam chamando a minha atenção. Até eu conseguir explicar, estavam ainda chamando a minha atenção, e aí eu fiquei muito mal com aquilo. Depois eu consegui, todo mundo viu que eu não estava errada, que eu estava certa e tal. Beleza. Na quarta-feira, quando eu tinha entregado tudo e achei que estava tipo, de boa, agora
minha cabeça está boa, mandei tudo que tinha que mandar, não tem nenhuma cobrança para cima de mim, está tudo certo. Eu errei um negócio grotesco. Mas sabe o que é grotesco? Eu tinha um artigo científico, eu tinha que mandar para uma revista, e eu mandei para outra. E aquilo, cara, me pegou assim, de um jeito que é um erro besta. Só que aquilo era o meu nome que estava caindo ali. E eu estava mal por causa disso, porque o nome da Luli estava caindo. E aí, claro, não foi intencional, erros vão acontecer, por mais toscos que eles sejam. E aí eu estava muito triste por como as pessoas do meu trabalho, lá de fora do mundo, estavam me olhando, né? E estavam vendo, e estavam tendo as expectativas lá em cima de mim. E aí, na sexta-feira, o Paulinho fez um textinho, né, no Instagram, e ele usou o texto da Mulher Virtuosa. E ele falou, eu achei. E, gente, como eu chorei. Como eu chorei, como eu chorei, como eu chorei. Porque eu estava querendo ser importante para quem não importa. Não é que não importa. Vocês se entendem. São valores diferentes. Né? E foi numa semana que eu falei assim, meu Deus, quando eu menos tentei ser virtuosa, né? O único que poderia, de fato, atestar que eu era, disse. E me veio assim, Senhor, não sou eu, não. Não é minha mão, não é o meu agir, não é o meu falar. É o teu agir através da minha vida. E ali o Senhor começou a me chamar a atenção porque eu estava fugindo para muita coisa que não era o importante, que não era o mais importante para eu me preocupar, para ter tanto peso em cima da minha cabeça. Mas que eu descansasse, que eu fizesse, como ele diz, né, para a gente fazer como se fosse para o Senhor, trabalho como se fosse para o Senhor, mas descansa, porque você vai errar. Assim, no casamento, eu também errei pra caramba muitas vezes, mas assim, é Ele que guia, é Ele que nos faz, é Ele que exalta na hora que tem que exaltar. E aí o Senhor me chamou a atenção pro seguinte, que nessa época eu estava ainda me questionando, né? Eu falei, mas Senhor, o que você viu em mim? E Ele falou, desde quando eu chamo as pessoas pelo que elas podem me dar. Fui eu que me dei por vocês. Nunca foi por quem vocês eram, por quem vocês são, pelo que vocês têm, pela história, por causa da família que vocês vieram, pela quantidade de idioma que vocês falam. Nunca foi. E é sobre isso que eu queria tratar hoje. Essa volta toda foi para falar só de onde veio. E que é quem Jesus veio chamar e para quê? Essas são as duas perguntas que a gente vai tentar responder essa noite. E aí eu peço para os irmãos abrirem lá em João, capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhes, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhes, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, eu vou trazer aqui alguns personagens que são exemplos de quem Jesus escolheu. Natanael foi um dos 12 discípulos. E Jesus, o próprio Cristo fala assim, né? Eis um israelita em quem não há dolo, um verdadeiro israelita. Ele era, digamos assim, estava no patamar de Paulo, né?
no nível dos fariseus, que sabiam da lei, que eram doutores e que tinham uma família benquista na sociedade judaica. E aí, quando ele chega e fala, achamos o Cristo, ele até escuta com atenção, porque ele é um judeu em que não há dolo, né? Então, ele estava na aguarda do Messias. Mas quando ele fala, ele veio de Nazaré, aí ele olha para a cara de André e fala, para a cara de Felipe e fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Para a gente entender um pouquinho, Nazaré seria equiparado a uma favela hoje, a um bairro bem pobre, a um bairro de letrados, a um bairro mal cuidado pelo governo, seria um bairro bem assim. Então, Jesus teria vindo da quebrada. Aí, e aí Natanael fica naquele, vai vir alguma coisa boa de Nazaré, cara? E aí Jesus, quando vê, Jesus já começa o tratamento. Eu acho isso lindo, né? Jesus já começa o tratamento. Porque Jesus não estava na hora que ele falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Mas Natanael lembrava do que havia dito. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus fala, eis um israelita, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há corrupção, em quem não há mentira, em quem é a etnia perfeita. Já que ele estava questionando a etnia do Messias por vir de Nazaré, por ser um judeu de Nazaré. Então, será que é um judeu válido mesmo? Então, ali Jesus já começa o tratamento dele. E a gente pode falar, ai, nossa, que soberbo Natanael, que nojentinho, né? Nem já chega assim. E aí Jesus dá uma palavra para ele dizendo, eu te vi lá debaixo da figueira. E na mesma hora ele creu. Foi o suficiente para Natanael virar a chavinha na cabeça dele. Mas, de novo, Jesus não foi Natanael porque ele era humilde, porque ele podia dar alguma coisa para Jesus. Não. Quem Jesus veio chamar? A palavra diz que ele resiste aos soberbos. Mas depois que ele toca na ferida de Natanael, eis um judeu que não há dolo, eis que eu te vi na figueira, aí ele já, opa, eu entendi. Eis o Filho de Deus. Eis o Rei de Israel. Eis o Messias. E aí ele muda. Então, já vimos aqui que Jesus não lê currículo de ninguém, né? Não é porque Natanael é letrado, é um judeu em que não há dolo, que Jesus ia passar pano na cabeça dele para soberba. Não é isso. Mas ele ali entendeu quem era o Cristo. E ali mudou o seu jeito de pensar acerca de Jesus. Vamos ver outra pessoa. Então, já vimos que Jesus buscou uma pessoa letrada, um judeu legítimo, né? Soberbinho, mas judeu legítimo. Soberbinho, como todos nós somos um pouco. E aí, eu peço para abrir lá em Lucas, capítulo 5, a partir do primeiro versículo, que diz, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava no barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, e agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aí,
Olha que coisa linda, né? Aí é um outro tipo de pessoa que Jesus está chamando aqui. Um judeu galileu, que a gente também já viu um pouquinho a cara, porque lembra lá os nazarenos também, então estão meio quase a mesma facção. E aí, pescador, homem bruto, iletrado, judeu, mas não judeu como Natanael. É outro judeu, né? Judeu mais humilde, um judeu que já não vai sentar lá na frente nas reuniões aos sábados. E aí, pescador, o qual Cristo apresentou um milagre até maior do que o milagre que ele fez com Natanael, né? Com Natanael, ele fez uma revelação de onde Natanael estava. Foi o sinal que ele fez a Natanael. Para Pedro, ele fez um milagre maior, digamos assim, né? mais chamativo. Deus tem seu meio de se chegar a cada um. Ele sabe qual é o meio ideal para ele se apresentar a cada um, para ele se revelar a cada um. Não é parâmetro, Deus ama mais a Pedro porque teve mais peixe, Natanael só falou. Não tem isso. É todo mundo pecador, errado, miserável. Ninguém tem nada a oferecer a Jesus. Ninguém tem nada a oferecer. Ele, por amor, se apresenta. E a cada um se apresenta de um jeito específico. Teve gente que foi com muito choro, teve gente que comigo foi com milagre no meu joelho. Teve gente que foi sozinho no quarto, teve gente que foi no meio de uma multidão, teve gente que Deus tem seus meios. E nenhum jeito é mais especial ou mais certo do que o outro, não é isso. É só um jeito. E é perfeito, porque é individual, como Deus faz com cada um. E aí ele chega para Pedro, e o que eu acho lindo em Pedro é que quando ele se depara da maravilha que aconteceu diante dele, ele cai aos pés de Jesus e fala: Senhor, se afasta de mim. Eu sou homem pecador. Eu não sou digno. Essa era a sensação que eu estava hoje. Por muitas das vezes eu acredito que a gente compartilha essa sensação. Às vezes a gente acha que dá tanta mancada com Jesus, com as pessoas, que a gente fica: Senhor, se afasta de mim. Olha para lá só um pouquinho. Porque hoje está difícil de eu honrar o teu nome. Hoje está difícil de eu te servir como eu sei que o Senhor merece. Hoje está difícil de eu me sentir à altura do servo que eu sei que eu deveria ser. Do nome que eu carrego, que é o teu. Mas é na fraqueza. É na fraqueza. A gente fica chateado quando Deus quer usar a nossa fraqueza. Mas Ele falou que ia usar, porque é nela que Ele se aperfeiçoa. É nela que Ele é manifestado, porque senão ia ser um ato meu. Senão as pessoas iam olhar para mim, mas quando Deus age na minha vergonha, na minha fraqueza, no jeito que eu ajo com as pessoas, mas não é o jeito que eu queria estar agindo, é o jeito que Ele me manda agir ali na hora, é perfeito porque é Ele fazendo. Quando a gente tenta meter a mão na obra dEle, a gente desanda tudo. A gente é igual o pedreiro que o meu avô, coitado, meu avô veio lá do Nordeste com a mulher grávida, comprou um terreno aqui, veio com a proposta de emprego que nem sabia se era verdade, comprou um terreno aqui, fez curso de eletricista por correspondência. E naquela batalha, morando numa meia água, no quintal da empresa, e já no quarto filho, ele conseguiu comprar um terreno aqui em Senador Camará, e aí ele trabalhava a semana toda, viajando pelo Brasil para botar gerador, para botar essas coisas, e vinha para cá com a filharada toda, com a mulher, para construir a casa. E meu avô botou a laje sozinho. Ele subiu a caixa d'água sozinho, tudo sozinho. Minha avó com as crianças, minha avó trazia a panela para fazer comida aqui, era mó auê. E aí, um dia, um compadre dele, né, na época, falou: eu vou lá te ajudar, Zé, vou lá te ajudar. E aí ele foi ajudar, chegou lá, bêbado, tarde, já chegou meio-dia. Meu avô é muito certinho com as coisas de obra, tipo Dudu, assim, que tem me deixa fazer sozinho, que eu vou fazer aqui do meu jeito, com fita, nesse ponto ele era maravilhoso. Aí chegou o homem querendo ajudar ele, não, tudo bem. Aí o muro que o meu avô tinha acabado de levantar, o homem bêbado, tropeçou, cambaleou,
derrubou o muro. Meu avô, sai daqui. Sai daqui antes que eu mate você. Esse cara derrubando o muro é a gente querendo meter a mão na obra de Deus. Gente, Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei. A gente doido, não acordando na hora que era para acordar. A gente não tem experiência em fazer muro. Aí a gente só chega para derrubar as coisas. Quando a gente tenta fugir, não, Deus, eu vou só colocar o meu jeitinho. Eu sei que o Senhor mandou fazer isso aqui, mas vou só colocar o meu jeitinho. E a gente vai lá e derruba o muro. Ele fala, sai daqui, sai, vou ter que construir tudo de novo. Aí a gente fica com vergonha e entende, não, realmente, vou deixar o Senhor trabalhar sozinho. Mas só depois que a gente fica envergonhado. E daí, mas assim é a gente com o Senhor. A gente também tem um problema de querer colocar limite de até onde Deus pode fazer na nossa vida. E é muito lindo porque Pedro aqui se diz homem pecador, se diz imerecedor da graça de Cristo, e todos nós somos. Mas Deus pega ele e fala, você vai ser pescador de homem. E a gente estava até discutindo isso no estudo. Pedro era um judeu, Paulo era judeu. Mas Paulo era judeu como Natanael, maior ainda, porque foi criado aos pés de Gamaliel. Deus botou Pedro para cuidar da igreja de Jerusalém, a capital judaica. E Deus botou Paulo, o que era igual Natanael, vai ver alguma coisa boa de Nazaré? Vai ver alguma coisa boa dos gentios? Para liderar a igreja dos gentios, para ser o principal evangelista dos gentios, dos que não faziam parte do povo judeu. Humanamente a gente não entende, mas é Deus agindo o quê? Na fraqueza. Na fraqueza. Deus pegou Davi por quê? Porque conhecia o coração e também porque era o menor da sua casa. Quando Deus está lá com Gideão, que ele consegue juntar um exército grande, né? Deus falando, tem muita gente. Se vocês ganharem essa batalha, vocês vão falar que foi pelo braço de vocês. Tira, manda metade para casa. Mas, Senhor, manda metade para casa. Ainda tem muita gente. Vai lá para o rio. Quem beber de tal jeito, manda para casa. Quem beber água lá de tal jeito, manda para casa. Mas, Senhor, vai, ainda tem muita gente. No final foram quantos? 300 homens. De 32 mil. Por quê? Porque é na fraqueza. Porque, aliás, a gente tem alguma força na gente? Parando para pensar assim, sério. Podemos ter aptidões, mas até nessas a gente falha, não é? Nós fomos feitos quebrados, nós nascemos quebrados pelo pecado. Tudo que nós fazemos é corrompido. Mas aí vem Deus e vai nos aperfeiçoando, e vai nos guiando, e vai botando o quê? A assinatura dele. Porque é a mão dele fazendo. Se a gente vai fazer, a gente derruba o muro de novo. E daí, outra pessoa que eu queria que a gente visse, que está lá em Lucas 12, 36. É Lucas 7, 36. É 7, é o capítulo. Olha aí, tá vendo? É na fraqueza. Eu só queria trazer um exemplo. E ele diz assim, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, falando aqui, né? Rogou a Jesus que comesse com ele, um fariseu, era um judeu de alto escalão, né? Como Paulo, como Natanael. E rogou a Jesus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, acredita-se que era uma prostituta, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo mesmo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E aí, de novo, a questão da fraqueza, né? Aí diz lá no versículo 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés,
mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. É na fraqueza. Não tem currículo diante do Senhor. Ele veio chamar todos os contritos de coração. E é lindo que essa mulher, ele faz sempre essa comparação, né? Ele fala, você não me deu um beijo, um ósculo, que era comum dos judeus. Por que ele não deu? Porque Jesus era de Nazaré. Podia ter alguma pereba nazarenta lá. Então, não vou me poupar aqui. Não deu água. Era costume de hospitalidade também. Você chegar, a pessoa te dar água para lavar as mãos, para lavar os pés, porque você veio andando no deserto. Ia ficar tudo lameado, tudo nervoso. E ele fala, ela não tinha água, mas ela usou o que ela tinha. As lágrimas dela, para lavar os meus pés. Às vezes a gente fica, Senhor, eu não posso te servir nisso aqui, porque eu não tenho isso. Porque para eu fazer isso, eu ia precisar dessa ferramenta, para ser do jeito que o Senhor merece. Deus não chama a gente porque a gente é o que Ele merece. Não, porque Ele merece a coisa muito melhor. Já parte daí. Mas é pelo que Ele pode exalar a partir da nossa vida. É pelo que Ele pode mostrar a sua grandeza através da nossa vida. E Ele vai sempre mostrar isso através da nossa pequenez. Mas uma pequenez que é humilde, que tem um coração que entende que é o Senhor que toma conta da vida dela. E assim não temer. Imagina a coragem que essa mulher teve que ter para ouvir o chamado de Jesus, invadir a casa do fariseu diante de toda a vergonha que ela devia estar. Primeiro que ela era mulher, não foi chamada no recinto, então não era para ter entrado. Segundo, olha o respeito dela, ela fica por detrás dos pés de Jesus, ela não vai nem para frente. Ela fica por detrás, mas olha o reconhecimento que essa mulher teve de quem era o Senhor. E ela pega o vaso de alabastro que ela podia ter vendido, provavelmente ela sendo vista como uma pecadora, ela não tinha mais sustento adequado da sua família, não tinha mais renda decente. Ela podia muito bem vender esse unguento, que era comum ser dado às moças para elas usarem no noivo, para elas usarem no esposo na noite de núpcias. Ali ela reconheceu que Cristo era o noivo dela. Mas esse perfume era caríssimo, ela podia muito bem ter vendido. Mas ela foi lá com toda a vergonha, com todo o constrangimento dela. Ela não tinha água para lavar os pés, ela vai nas minhas lágrimas mesmo. Ela não tinha unguento, não tinha um óleozinho que era costume de dar. Ela vai o que eu tenho de mais precioso. Então ela apresentou diante até das costas, né, de Cristo. Senhor, eu me envergonho de estar com você, mas eu sei que não tem outro lugar para eu ir. Eu me envergonho porque eu sei que eu não estou à altura de você, mas não tem outro lugar para eu ir. Eu me envergonho por ser tão fraca, mas não tem outro lugar para eu ir. Eu me envergonho por sentir que o Senhor merecia que eu trabalhasse muito melhor para você, mas não tem outro lugar para eu ir. E é o Senhor que vai fazer. Vai me capacitar, vai me melhorar em ti. E eu só vou aprender caindo mesmo. Mas eu me arrependo e eu não saio daqui. Eu não saio daqui. Hoje eu não tenho água, Deus, mas vai nas minhas lágrimas mesmo. Hoje eu não tenho nada, mas a única coisa preciosa que eu tenho, eu dou para você também. Para o Senhor cuidar. Porque com o Senhor eu sei que é bem gasto. É o meu tempo, é o meu coração, é o meu descanso. Vai tudo para os teus pés, Senhor. E diante de toda a vergonha que ela estava ali, ela enfrentando os fariseus, enfrentando toda aquela cena, ela não estava se preocupando com isso, porque ela achou o amor da vida dela. Ela achou a salvação dela. E a gente já achou, a gente pode descansar nisso. Ele não sai correndo da gente depois que a gente faz besteira. Ele não sai, ele está no mesmo lugar. E essa semana o que mais ficava na minha cabeça, ela falou, não importa onde você está, você continua no mesmo lugar, que é na palma da mão do Senhor. Mas parece que a mão dele virou de cabeça para baixo, está fazendo assim comigo, está me jogando, está caindo. Mas eu estou no mesmo lugar, ele não vai deixar eu cair. Ele já me salvou. E aí, o último personagem, que é o Levi, que é dito como Mateus também, lá no capítulo 5 de Lucas, no versículo 27, diz assim,
E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, que é Mateus o apóstolo, Mateus que escreveu o livro, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Publicanos, então, era a pior raça de víboras, porque eles eram judeus que trabalhavam para o governo romano. Então, seja cobrando impostos, seja para a guarda mesmo. Então, eram tipo traidores da nação de Israel. E Jesus chamou um desses. E o que me admira também é que Jesus também chamou um zelote. E botou todo mundo para andar junto. Ele chamou o judeu que não gosta de nazarenos, de galileus, chamou o judeu que era iletrado, chamou que era pecador, homem bruto, chamou o publicano, que era o judeu traidor, que ninguém queria perto, e chamou o zelote, que era o judeu guerreiro, que veio para tomar o poder de Roma. E a primeira coisa que eles iam fazer era matar os publicanos, porque eles eram os traidores do povo. E todos eles largaram tudo. Largaram as convicções, largaram a soberba, largaram o orgulho de cada um. Para quê? Para ter comunhão. Eu levei essa palavra lá no nosso átomo, que já virou uma célula. E justamente porque minha família tem muito receio, né? Hoje em dia tem muito esse entendimento: mas igreja somos nós mesmos. Mas Jesus mandou a gente ter comunhão. Jesus mandou. E ele mandou porque ele é bom, porque ele é sábio. Jesus mandou a gente ter comunhão. E ele fez isso. E a gente às vezes fica: não sei, mas você não tem noção dos meus irmãos lá da igreja. É gente muito difícil. É gente que decepciona o tempo todo. Parabéns, você também decepciona muita gente. Bem-vindo ao clube. Por quê? Porque é na tua fraqueza, meu irmão. Jesus te fez com os teus defeitos também. E, pasme, para a glória dele. Tudo em você é para a glória dele. Não tem uma dificuldade que você fala: Senhor, por que o Senhor me fez assim? Para você glorificar o meu nome. Porque vai ser nessa tua fraqueza aí. Vai ser nisso daí. Vai ser, porque é para quebrar a crendice do homem. Se fizesse sentido, né? O homem falar: também, Jason fortão. Mas não. Vamos botar Jason fraquinho. Jason que vai construir a obra toda do telhado aí. Amém? É na fraqueza. Para quê? Para a glória dele, para mostrar que ele é o Senhor. Gente, essa obra não é isso? Olha o tamanho dessa igreja. Sem uma campanha. Sem uma campanha, sem uma provocação, sem nada, sem ninguém extorquindo ninguém, sem ninguém lançando maldição para quem não der o dízimo. Diante de Deus, mês passado, eu não consegui ofertar. A obra parou? Não. Isso era uma dos meus dilemas. Eu falei: Senhor, poxa vida, minha profissão queria tanto poder. Cara, as coisas se embananaram. Não deu. Fui servir a Deus de outras formas. O que eu tinha, o dinheirinho que sobrou, eu falei: Marlete, vou te ajudar na cantina, então. Marlete, toma isso aqui. Eu falei: Senhor, o valor que eu dou mesmo não dá, vou dar mais um pouquinho, vou dar. E eu desesperada ali, me sentindo a pior ovelha do rebanho. Por quê? Porque no meu braço eu queria já ter levantado isso daqui. Queria já ter um salário de empresária que aumenta, que já ia bancar essa obra toda. Mas não é na glória de ninguém. Deus não botou empresários aqui para não ser no nome de ninguém, só no dele, só na força dele. Para a gente não ter homem nenhum soberbo achando que foi porque eu ajudei, porque eu financei. Não, é pela mão do Senhor. E graças a Deus por isso, sem pesar, sem chateação um com o outro, sem nada. Tudo leve, tudo no fluir do Senhor, como é viver para Ele assim, depender dele. E aí, quando chega esse Levi, né, Jesus vai para a casa dele e está todo mundo jantando lá. E aí vem os fariseus. E aí, lembra que a primeira pergunta que eu falei foi: quem Jesus veio chamar? Pecadores. Agora a gente vai ler para quê? Diz lá no versículo 31. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. É na fraqueza de cada um. E aí, mas
para o que mais o Senhor... O discurso de Jesus, será que era atrativo? Peço para abrir lá em Mateus 8, 18, 20. Do 18 ao 20. E diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado, e aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não veio chamar ninguém para uma vida sem dor, para uma vida de fartura, para uma vida... Ele foi sincero. Ele foi extremamente sincero. Tão sincero que a gente vai ler agora, para encerrar, lá em João, capítulo 6. João 6, a partir do 60. E diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, ou seja, o discurso que Jesus estava apresentando ali, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? E lá no 66 vai dizer assim, versículo 66. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Jesus quase falando, a porta serventia da casa. E respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Por mais indigno que a gente se sinta, e nós somos, isso não muda o fato dele ter escolhido a gente, dele ter chamado a gente. Não tem nada que pode tirar a gente da mão dele. Nada, nem a gente mesmo. Nem a nossa vergonha, nem a nossa fraqueza, nem a nossa estupidez, nem nada nosso, nem nosso medo. Ele escolheu porque ele tem um propósito para fazer. Mas, Senhor, eu não consigo ver que isso pode acontecer comigo, eu não consigo ver que eu posso ser útil para Ti. É na minha mão, não é na Tua força. Vai ser do meu jeito e vai ser perfeito. E vai ser do jeitinho que você é. Não estou falando que a gente não tenta melhorar em Deus, a gente tenta sim. Mas até nas nossas debilidades e nas nossas fraquezas, a gente precisa descansar no Senhor, porque Ele fez para a glória dEle. E a gente não tem para onde ir, a gente fica atrás do pezinho dEle. Senhor, não tem água hoje, vai na lágrima mesmo, mas eu não saio daqui. Por quê? Porque apesar do discurso ser duro, é a melhor coisa que eu poderia ter ganhado na minha vida toda. É a salvação eterna. E quando coisas ruins acontecem, semanas são mais difíceis assim, sempre no final do dia, quando eu for orar, eu falo: Senhor, obrigada por me lembrar mais uma vez que aqui não é o céu. Obrigada por já ter determinado tempo para acabar com todas essas dificuldades aqui. Porque Ele prometeu o quê? Só a tribulação. Ele não falou que ia ter paz, não falou. Quando tiver paz, corre. Ele falou isso. Anticristo está vindo aí. Mas Ele falou: tem de bom ânimo. Desanima não. Eu venci por você. Eu venci. Não foi você. Fui eu. Mas eu te dou a minha vitória, apesar da tua fraqueza. Amém? Acabou.